Graças a Deus. São Mateus, capítulo 5, vamos ler o versículo 19 e o 20. Louvado seja o Senhor. São Mateus, capítulo 5, verso 19 e 20. Jesus falou assim: qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Senhor da glória, a tua palavra é a verdade, o Evangelho é a verdade, a Bíblia é a verdade. Permita-nos meditar, ó Senhor, e cumprir em nossa vida, ó Pai, o que nela está escrito, para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Então, graças a Deus pela vida, pelo alimento, pelo ar e pela palavra do Senhor. Se Deus me ajudar, estarei aqui meditando um pouco em doutrinas de Jesus Cristo. Doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dias que vivemos, desde desde 1978, eu começo a lembrar das coisas de 78 para cá. Eu me lembro já ir para a igreja que a nossa mãe levava a nós. Por muitas doutrinas eu passei. Doutrinas de homens, também invenções de homens. Depois, um pouco maior, me batizei lá mesmo, cumpri doutrina de homens, fiz o melhor que eu pude, novo, molecão, jovem. Depois, com uma certa idade, conheci a mensagem do irmão Brana, fui para lá, me batizei no batismo da Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo, e caminhei e ainda estou caminhando, mas tenho visto e sei que lá dentro tem muita doutrina de homem, criada pelo homem, hoje implantada pelo homem, o qual se tornou um sistema muito grande, camuflado, uma grande denominação disfarçada, camuflada de mensagem. E a gente continuou ali, vamos dizer, tampando o sol com a peneira. Eu tentei tampar o sol com a peneira dentro da mensagem. E quando eu vejo um ministro, um pastor, com um livreto na mão, tentando arrumar explicação, ele está perdendo o tempo dele, porque ele não tem que explicar nada, ele não tem que tentar esclarecer nada, é o que está daquela maneira mesmo e pronto. Então, nessa noite, nesse tempo todo, esses anos todos de cristandade, de vida com Deus em primeiro lugar, eu tenho deixado o ismo,
o ismo eu tenho deixado. E tenho abraçado nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora vamos tocar um pouco nas denominações. Mas é só por cima para fazer uma ilustração. Cada denominação tem a sua doutrina. A Batista tem a doutrina da Igreja Batista. A Metodista tem a doutrina metodista. Os adventistas do sétimo dia têm a doutrina adventista. Os testemunhas de Jeová têm a doutrina da testemunha de Jeová. E dentro da mensagem não existe uma só doutrina. Existem milhões delas. De doutrinas, de facções, de pensamentos. Mas nessa noite, eu quero falar sobre um pouco a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa que nesses anos todos a qual eu citei, eu ouvi em cima dos púlpitos, eu ouvi quando eu era moleque, em cima dos púlpitos eu assisti, eu aprendi, sempre as doutrinas de Paulo eu aprendi. Eu via os pastores da mensagem e vejo e fazemos, e eu faço também as doutrinas de Paulo, as doutrinas de João, as doutrinas de Pedro. Mas ninguém toca nas doutrinas de Jesus Cristo. Não toca não. Nas doutrinas de Jesus Cristo. E nessa noite, para a glória do Senhor, depois que o Espírito Santo veio a mim e me tirou desse sistema e me ungiu os olhos com colírio, me ungiu o óleo com colírio e desceu fresco sobre mim, eu passei a ver, todos citamos os ensinamentos de Paulo, todos citamos os ensinamentos de Pedro. Como essa noite eu estarei lendo, domingo passado eu falei e vou aplicar dessa maneira: pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu li domingo passado aqui, eu fui ler ali em São Mateus, capítulo 5, ou foi João, capítulo 4. Eu disse, isso aqui é uma parte de uma pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu vou estar lendo da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, um pouco das doutrinas dele. Você vê que o que eu vou citar, no tabernáculo eu não aprendi. Você há de ver que o que eu vou citar, nas denominações eu não aprendi. Você verá que o que eu vou ler, entre os ministros, não respeitam isso. Então falta muita coisa. Verdadeiramente falta muita coisa. Não é simplesmente dizer, eu pertenço a isso, estou salvo. Nasça de novo e coloque o Jesus Cristo em primeiro lugar. As doutrinas dele, o batismo em nome dele, e siga os passos dele, e ele vai preparar para você um lugar verdadeiro que o seu coração vai encher de satisfação. Do contrário, você vai estar sendo levado por vento de doutrina dos Estados Unidos, da África, do Afeganistão, doutrina de Goiânia do Sul e de todos os lugares. Mas eu quero apresentar não a minha doutrina, mas a doutrina de Jesus. Uma delas, primeiro ele citou assim: qualquer, pois, que violar um desses pequenos, dos pequenos ensinamentos dele. Qual é? Vamos lembrar um dos mais pequenos ensinamentos dele.
Quando ele pegou uma criança e disse: qualquer que não se tornar como uma criança, não herdará o reino dos céus. Será que todos temos nos tornado como uma criança? Inocente, que não guarda ódio, ao mesmo tempo que chora, daqui a pouco está rindo? Não, irmãos, nós guardamos ódio, rancor. Muitas vezes o sorriso é fingimento. Eu sei disso. Não está sorrindo com alegria, é um pouco de fingimento. Não pode isso. Deus quer sinceridade. Deus quer verdade em nós. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, tem que ser real. Então, qualquer que violar um desses pequenos mandamentos, esse, por exemplo, de se tornar como uma criança, será chamado menor no reino dos céus. E aquele que cumprir e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Aleluia! Porque vos digo, disse Jesus, que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Se o meu selo, se a minha doutrina, a minha fé, a minha santificação, o meu unir a igreja, não ser melhor que os escribas e fariseus faziam, pensa nas catedrais de hoje, pensa nas denominações de hoje, cada uma copia os fariseus, cada uma copia eles e fazem iguais, mas se a nossa justiça não exceder, não ultrapassar a deles, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Quando a Bíblia veio para mim, a verdade nua e crua, eu falei: meu Deus, onde estou parado? Onde estou parado, meu Deus? Nunca pregaram isso para mim, não. Nunca pregaram isso para mim. Menosprezando o ensinamento de Jesus Cristo e colocando o ensinamento do homem acima. Menosprezando os 4 evangelhos e colocando invenções de homens em cima. Tem se tornado isso que tem se tornado hoje. Ninguém concorda mais com ninguém. Estão todos divididos e destruindo-se um ao outro, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade e negando a eficácia da palavra de Deus. A Bíblia diz: destes afasta-te. Quero dizer então, uma das doutrinas de Jesus Cristo, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10 de São Marcos, olha uma delas, no capítulo 10 de São Marcos, vou começar do versículo 42 até o 45, é uma das doutrinas de Jesus Cristo que no tabernáculo não pregam, porque acha que o ensinamento do homem é maior que isso aqui, mas não é maior não, porque qualquer que violar um desses mandamentos, diz Jesus, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Quando a Bíblia veio a mim, eu disse: estou perdido. Estou perdido, Senhor. Esclareça para mim, Senhor. E graças a Deus, Deus está abrindo os olhos de multidões. Graças a Deus, Deus está abrindo os olhos de multidões. Aleluia! Veja então uma das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. São Marcos capítulo 10. São Marcos capítulo 10, verso 42 diz: mas Jesus chamando os discípulos dele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: sabeis que
os que julgam ser príncipes, os aí fora, ele estava dizendo justamente dos fariseus, novamente. Os que julgam ser príncipe das gentes, os que julgam ser grandões, fulano de tal, os príncipes das gentes, delas se assenhoreiam. O que é assenhorear? Assenhorear é estar acima dessa gente. Eles fazem isso sim. Eles estão acima. Eles estão acima do povo. Diz Jesus mais, os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Meu Deus! Mas Jesus vai desmascarar eles agora. Jesus vai desmascarar, diz: mas entre vocês não deve ser assim. Entre quem, por acaso? Aos nascidos de novo, aos discípulos do Senhor. Mas entre vocês, os pastores, os mestres, os líderes, não deve ser assim. Não deve ser assim. Porque qualquer que entre vocês quiser ser grande, glória, a palavra vai falar, esse será o que vai vos servir. Deve servir, não para ser servido. E lá é ao contrário. O povo serve eles. Eles não ensinam isso aqui. Não ensinam não, porque vai cair a casinha deles, a mentirinha deles. Eles estão apoiados atrás dessas coisas e diz ao povo: não precisa ler a Bíblia, não. Não leem a Bíblia. Não é para ler a Bíblia é velha. A Bíblia ultrapassou. Mentira de vocês. Vocês são mentirosos. A Bíblia continua sendo a verdade até o fim dos dias. E vocês serão julgados pela Bíblia, não pela igreja de vocês. Então, quando a Bíblia veio a mim, e Jesus mostrando que entre os líderes não deve ser assim, mas que eles devem ser os que servem as pessoas, irmão, eu falei: meu Deus, eu estava indo num caminho muito errado. Claro, não li a Bíblia. Não lê a Bíblia, vai ler a Bíblia. Leia os evangelhos, os 4 primeiros, leia eles. Porque cada evangelho daquele, como eles consideram nada, cada evangelho é 4 evangelhos. Um é escrito por Mateus, outro por Marcos, outro por Lucas e outro por João. Cada um desses teve um ponto de vista. Um ponto de vista autorizado por Deus, para que o que João não deixou, Marcos deixou. O que Marcos não deixou, Lucas deixou. O que Lucas não deixou, Mateus deixou. Mas eu não lia Evangelho, eu ia ler para frente. E agora a Bíblia, olha, uma doutrina que eu não cumpria. Vou terminar, olha aqui. Mas entre vós não deve ser assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, o pastor fulano, o pastor da nação, esse é o primeiro que vem à cabeça. E esse aqui, essa palavra é para ele, será servo de todos. Mas ele não serve não, ele serve, as pessoas servem ele, com o salário deles. Levam boa parte do seu salário para ele comprar carro novo. Leva a oferta gorda para ele. É cão guloso que tem gula pelo dinheiro das pessoas, tem gula pelo dízimo das pessoas, tem gula pelo salário das viúvas. Tanto não cumpre o que Jesus diz
Porque não está lendo, com a hora que lê, se esquiva. Porque se ele for implantar isso aqui, ele tem que nascer de novo para começar. E ali vai um cego guiando outro cego e dizendo: estamos com a verdade. Vamos ler a Bíblia então, a Bíblia vem à tona. E conhecereis a verdade. E a verdade te liberta, assim como me libertou. Agora, que Deus me livre de me fazer um senhor de todos. Não sou senhor, sou servo. Sou servo, pequeno, um simples trabalhador na obra do Senhor. Não me filio a partido, não. O meu partido é Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem partido. Ainda diz Jesus: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, aqueles primeiros, os primeiros assentos, lembram? Pastor cigano, fulano de tal, esse será servo de todos. Por que isso? Porque agora Jesus vai dizer uma palavra aqui. Porque o Filho do Homem, que era ele era o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Se Jesus não veio para ser servido, eu vou querer que vocês sirvam a mim? Se Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele veio para servir e dar, inclusive, a vida dele. Amém? Dar a vida dele em resgate de muitos. Ver o quão longe andei distante da doutrina da Bíblia. Achava que estava muito certo. Claro, do meu ponto de vista estava. Mas a Bíblia existe mais. Deus é grande. Deus ultrapassa as barreiras, os limites. Nunca diga: a minha é a verdade, a minha. Não, a verdade é de Cristo. Você vai ver que a sua verdade, perto da dele, é pequena. Tá? Se o testemunho do homem for bom, o de Deus é melhor. Antes seja todo homem mentiroso e Deus seja verdadeiro. Eu fui ver que eu estava num bom caminho. Eu estava num bom caminho, não no verdadeiro caminho. Quem está no católica está num bom caminho, não no verdadeiro caminho. Quem está numa denominação está num bom caminho. Pelo menos não está no mundo fazendo muita atrocidade. Pelo menos. Mas existe um verdadeiro caminho que não está inscrito em parede de igreja. Existe um verdadeiro caminho que não está escrito nas paredes das igrejas, nem nos programas de rádio de ninguém, que já está estabelecido na Bíblia. Leia ela, o próprio Espírito Santo virá a você. O pastor diz: não, escuta fulano. Sabe por que ele diz escuta fulano? Para você ficar no sistema do fulano. Ele diz: escuta ciclano, ou escuta a mim mesmo. Não, você leia a Bíblia, e o Espírito da verdade te conduzirá para a verdade. Essa é a igreja do Senhor. Do contrário, é mentira. O Espírito vem e te conduz. Quem conduziu Israel? Quem conduziu Israel? Uma coluna de fogo conduzia Israel. Quem conduz os peixes? Quem conduz as andorinhas? E quem me conduz? O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não conhece, mas vocês conhecem, porque habita convosco. Não é o espírito de ciclano em mim, não é o espírito de Beethoven em mim, não é o espírito de ninguém, é o espírito de Jesus Cristo em mim. E disse mais Jesus: e esse espírito fará lembrar as palavras que eu tenho falado. Agora, quando o pastor não ensina a igreja a ler os evangelhos, as doutrinas de Jesus,
Vamos para outra doutrina de Jesus que em 30 e tantos anos de mensagem eu não aprendi, e em 12 anos de denominação eu não aprendi. Vou pregar ela aqui, uma doutrina de Jesus que está na Bíblia, que não pregam lá. Não pregam lá. Só pregam as doutrininhas deles para fazer sistema. Mas nós aqui estamos para pregar a Bíblia, toda a Bíblia. Onde a Bíblia falar, nós falamos. Onde a Bíblia não fala, não falemos também. Essa é a minha doutrina. O que a Bíblia fala, eu falo. O que a Bíblia não fala, eu não falo. E não é interpretação de homem, não. É a Bíblia esclarecida. Agora em Lucas, no capítulo 14 de São Lucas, no capítulo 14, versículo 7 a seguir, uma grande doutrina de Jesus, que nas denominações não ensinam e também não cumprem, porque eles são pequenos, são crianças, não crescem, não sei porquê. Denominação parece que não cresce, fica criança o tempo todo e enche de criança, criança mais criança, e é difícil. Quem vai dar conta de pôr as crianças tudo sentado? Eles vão se levantar, eles vão pular, eles vão conversar entre eles, o pastor vai pregar, eles vão estar indo para lá e para cá. Isso é denominação. Mas na mensagem não são mais crianças. Não são, não. Na mensagem, sabe, tem um outro espírito lá. Vocês já viram falar o que é uma pessoa maquiavélica? Um espírito maquiavélico, que sabe perspicaz, que sabe fazer um pensamento e implantar aquilo ali. Eles têm isso com eles, na base da psicologia. Então eles não têm mais a dizer, são crianças, bebês pentecostais. Não são, não. Mas isso aqui eles não cumprem, porque não pregam lá. E dos anos que eu estive, nunca vi pregar. E encontra-se em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 7, uma doutrina de Jesus. E disse Jesus, disse aos convidados uma parábola. Oh, glória! Aleluia! Essa doutrina, Senhor, ensina-me, Senhor, ensina-me. Preparando, ele estava reparando. Olha, Jesus reparando como escolhiam os primeiros assentos diante, dizendo-lhes. Sabe aquelas pessoas que gostam de ser anunciada, gostam de ser mostrada? Aquele evangelho, aquele grande homem que tem que tirar foto toda hora para dizer que está com a Bíblia, e na Bíblia ele não segue nada, para fazer média, só para ser visto pelos homens. Disse Jesus, já recebeu o galardão dele. Mas agora ele estava reparando. Jesus, eu não gosto que os outros que não têm doutrina fiquem reparando muito, mas Jesus pode me reparar. Eu quero que ele me repare. Olhando, e olha aqui nessa igreja de ver defeito. Jesus pode ver defeito aqui e pôr nós no lugar certo. Jesus deve ver falha em nós. Jesus deve, e ele mostra para nós nossas falhas, a fim de que nós mudemos. Então ele olhou, quando por alguém fores convidados, ele ensinou assim, a uma festa, ou às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Olha aí, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E acontece muito isso, hein?
E vindo o que te convidou a ti, te diga, dá lugar a este outro, a esse ciclano, a esse fulano que veio da Paraíba, e pegou o avião lá e veio de tão longe. Esse sim é gente de honra. Então você foi sentar lá no lugar dele, olha aí, passou vergonha, né? Jesus está dando boas maneiras aqui, coisas que lá não aprendi, não. Não aprendi. Por quê? Porque se acham os semideus que não precisam mais cumprir isso aqui. Mas precisamos cumprir isso aqui sim. Continua Jesus dizendo, e vindo o que te convidou a ti, te diga, dá um lugar a este, e então com vergonha tens que tomar o derradeiro lugar. Alguém nem toma mais, vai embora. Fala, me maltrataram lá, não volto mais lá. Eu vi muito disso em denominação. Não volto mais. E sai revoltado. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar. Ô irmão, eu aprendo muita coisa aqui. Não simplesmente porque eu fui convidado, eu cheguei lá e sentei no último lugar. Sabe também, eu aprendo que quando eu vejo defeito na casa que me convidou, eu faço de conta que eu não vi defeito. Quando eu vejo falha, eu faço de conta que eu não vi também. Eu estou no meu canto ali, estou esperando. Continua. Mas quando fores convidado, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, chega para cá, fulano. Olha Jesus te convidando, chega para a mesa do Senhor, chega para a mesa do Senhor, aleluia. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, olha a doutrina aí, a qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Eu vi pastor ser tratado como reis. Vi pastor ser tratado como reis e gente ser menosprezada no tabernáculo. Vi muito disso. E é o que mais tem lá. O pastor precisa de um hotel 5 estrelas para ele, carro de luxo para buscar ele, tudo do bom e do melhor para ele. E as pessoas simples levou a única ofertazinha para pagar a viagem dele. E ele passa no meio das pessoas, ele pina o nariz e não olha para as pessoas para não ter que cumprimentá-los. Esses são os fariseus do tabernáculo. Eles empinam o nariz e passam no meio das pessoas para não ter que cumprimentá-los. Esses são os grandes. Quebrando o ensinamento que Jesus disse, qualquer que quiser ser grande, seja o vosso serviçal. Por que eu aprendo outra coisa com Jesus? Eu aprendo que Jesus, um certo dia, entrou na igreja, que era o templo, em Jerusalém. Você aprendeu isso também? Já leu isso? E diz a Bíblia que encontraram lá homens vendendo e jogando ali, negociando dentro do templo. E a Bíblia narra que Jesus não chamou ninguém. Jesus sozinho pegou um azorrague assim e começou a bater neles. E expulsou os cambistas da igreja. Expulsou os que negociavam dentro da igreja, dizendo: vocês não têm vergonha? Vocês têm feito da casa de meu pai covil de ladrões. Isso aqui está parecendo covil de ladrões, com um ministro como vocês, vendendo e comprando aqui dentro.
Porque a casa do meu pai é chamada casa de oração. É ou não é? Está escrito dessa maneira lá. Mas quem limpou a igreja? Jesus Cristo. Quem limpou? Quem chegou lá e fez isso? Jesus Cristo. Onde está o mérito do homem? Onde está o mérito? Ciclano. Oh, se não fosse Ciclano me mostrar, outro te mostraria. O Espírito Santo quer que você veja. Mas se não fosse o Ciclano de tal. Não, o Espírito Santo é o que era e o que há de vir à tua vida. Não é o Ciclano. Ah, se não fosse fulano me mostrar. Ah, se não fosse o Espírito Santo e Deus ter misericórdia de você, nem o fulano, nem o ciclano, ninguém te mostraria. Continua Jesus dizendo, estou dizendo doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não tem no tabernáculo, não tem nesses lugares, mas na Bíblia tem. E dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar, agora Jesus está dizendo àquele homem que convidou ele, puxa vida, e eu aceito que se eu convidar Jesus lá em casa, e ele for chegar lá, e for querer me ensinar, eu estou lá para aprender dele, com todo amor e sinceridade, e dobro o meu joelho perante ele, na porta que ele chegar lá em casa, eu dobro o meu joelho e digo, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, não sou digno, Senhor, mas entra para dentro, Senhor, e se o Senhor vê qualquer defeito aqui na minha casa, mostre-me agora mesmo, que eu quero mudar isso hoje ainda, Senhor, como foi na casa de Zaqueu, quando Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, então Jesus pega para debaixo da árvore e diz, Zaqueu, desça logo daí, Zaqueu, ainda hoje eu vou pousar na tua casa. Oh, Zaqueu com vergonha, e Jesus já disse que vai pousar. Opa, e a mulher? Como vai explicar para a mulher lá? Mas pensa que é assim com Jesus Cristo. E aí ele vai para a casa de Zaqueu. Quando chega na casa de Zaqueu, Zaqueu está todo encabulado. Porque alguma coisa está acusando ele, né? A verdade está ali diante dele, na casa dele, e ele tem muita mentira nele. Ele tem muita mentira. Por mais bom que ele estava cheio de mentira. Por mais bom que o homem seja, ele é mentira. A verdade é Cristo. E Cristo estava ali, bem na mesa. Mas então o Zaqueu falou, eu vou me redimir aqui agora. Vou falar assim. Se alguma vez, mestre, eu defraudei alguém, ele era cobrador de imposto. Ele foi direto no ponto. Ele próprio sentiu que ele era errado. Se eu defraudei alguém, hoje eu quero restituir 4 vezes mais. Jesus não pediu nada disso, nem falou nada. Jesus simplesmente diz, hoje chegou salvação nessa casa. Amém? Quando o homem diz os seus pecados, diz, eu estou errado mesmo. Eu disse aqui, eu estava errado. Eu estava errado. Jesus diz, veio salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão. E diz que Zaqueu recebeu ele gostoso. O que quer dizer? Com alegria. Receba Jesus gostoso na sua casa. Nunca receba Jesus Cristo meio assim. Não, ele não quer assim. Receba ele gostoso, com alegria, com prazer e com amor. Ainda ele agora está ensinando ao que o convidou. Dizia ao que o tinha convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos. Olha isso aqui, irmãos. Não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos. Qual igreja ensina isso? Por que Jesus deixou isso? Simplesmente para se aparecer? Não, por que se aparecer? Ele só pregou 3 anos e meio. Ele não tinha que fazer um nome. Porque ele já foi exaltado desde o céu. Ele pregou para que nós o cumprisse.
É para isso que ele pregou. Para que nós cumprisse. Mas ninguém ensina, ou para mim, quando eu ia lá de 9 anos na igreja, nunca ensinaram isso. Nunca falou, é assim na nossa igreja, nunca. Quando eu fui para a mensagem, também nunca ensinaram. Por que não ensinaram? Porque não convém a eles. Porque não convém. Mas aqui convém, Senhor. Aqui eu vou pregar isso. Continua ele ensinando. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que eles também te tornem a convidar. E seja isso recompensado. Quem não gosta disso? Nós vai na casa do fulano, janta lá. Aí depois o fulano vai lá, janta cá. E fica isso. Jesus disse para não fazer assim. Jesus diz e ensina para não fazer assim. Nem entre nossos irmãos. E quando nós fazia janta, era só entre nossos irmãos. Eu estava errado. Era só entre meus irmãos. Depois meus irmãos faziam lá, eu ia comer. E quebrando isso aqui. Olha, a verdade veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando fizeres um convite, chama os pobres. Amém. Aí, ó, olha aqui, ó, veja isso. Quando fizerem um jantar bem bonito lá, chama os pobres, os cegos, os mancos e os aleijados. Quem que vai querer receber na casa? Os pobres, que não tem modos, né? Os cegos. Quem? Se tem os irmãos no mesmo nível de carro, o mesmo salário alto. Não, mas lá não ensinam isso não. Negligenciam isso. Mas aqui eu estou ensinando. Porque Jesus diz em João 8, conheça a verdade, e ela vos libertará. E essa verdade tem me libertado. Amém. Ela tem me libertado. Eu era um fariseu. E todos que permanecem lá ainda são fariseus. Porque não querem nem ler isso aqui. Continua. Chama os aleijados, os pobres, os cegos e os mancos. E tu serás bem-aventurado. Todo mundo não quer ser bem-aventurado diante de Deus. Erramos em muitas coisas. Erramos com a Bíblia debaixo do braço. Erramos. E depois queremos bênção de Deus. Vê o que Jesus ensina. Serás bem-aventurado. Porque esses aí, não tem com que te recompensar. Mas recompensado serás. Amém. Oh, glória! Não vai ficar perdido, não. Não vai ficar para lá, acabou, nunca mais terei recompensa. Mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Os justos haverá uma ressurreição aos justos. Nesse dia tu vai ser recompensado. Oh, irmão, vê o quão longe estávamos e ainda estou, porque eu não estou cumprindo isso aqui à risca, porque todo homem erra, todo homem, por mais que ele queira fazer o certo, Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas graças a Deus que pelo menos estou vendo isso aqui e vendo aonde eu andava para dizer que eu estava na verdade sem cumprir isso aqui. Isso aqui é nada perto de tanta outra coisa e o outro
Isaías 58, que eu queria deixar, mas não vou deixar, qualquer que vocês leiam em casa, que é exatamente o jejum, a oração que Deus se agrada. Onde falhamos em Isaías 58? Temos muito tempo ainda? Falhamos muito em Isaías 58. Irmãos, eu creio que Jesus Cristo é sempre a solução. Aqui em Isaías 58 diz assim, olha, só para deixar na mente de vocês, quando eles jejuavam, eles não recebiam nada, e eles começaram a murmurar, e Deus diz assim no verso 3, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas? Vamos dizer, indo em encontro, indo nas igrejas, afligindo as almas, e tu não sabes? E tu não sabes, Senhor, tu não vê? Deus responde, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Contentamento. Muitas vezes é para contentar nós mesmos, não é para ser assim. Eu não preciso orar para mim, pedir para mim. Eu devo orar pelos outros, pedir para os outros. Jó, aprendam com Jó, 42 de Jó, quando ele orava, não orava para ele. Quem mais precisava era ele que estava na sarjeta. Ele orava pelos seus amigos. Deus mudou a situação dele. Não, mas nós só oramos por nós, jejuamos por nós, jejuamos pela nossa casa, jejuamos pela nossa família. Não é para ser assim. Mas lá não ensina isso. Lá ensina a orar só pela família. E para os de fora, não. Orai pelos que vos perseguem, disse Jesus. E outra coisa, abençoai e não amaldiçoeis, disse Jesus. E aqui Deus está respondendo. No dia em que jejuais, é para o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Quanto mais dá em jejum, mais quer. Não é para ser assim? Eis que para contendas e debates, jejuais. Lê os livretos para debater um com o outro lá nos encontros, para fazer contenda e debate. Deus não quer isso não. Continua. E para dar punhadas nas costas um do outro. É para isso. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si sacos e cinza? Chamaria tu isso jejum e dia solene ao Senhor? Olha aqui o ensinamento. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Aprendam agora. Vamos pôr em prática. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Porventura também não é que repartas o teu pão com o faminto? Reparta, esse é jejum, repartindo o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e os desterrados, e vendo-os nu, cubra, e não te esconda da tua carne. Então, romperá a tua luz como a alva. Amém. A luz de Deus virá para você, e a tua cura virá apressadamente. Amém. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém. Então clamarás, e o Senhor responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui, eis-me aqui.
se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar vaidade, e se abrires a alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma como de tutano, a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca vai faltar. Amém? Quem não quer essa bênção na sua casa? Divida com o que não tem, e não espere nada em troca. Disse Jesus, teu Pai Celestial, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Eu, graças a Deus, quis dizer e disse um pouco das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, amados irmãos. Vamos agradecer o Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo pão, pela água, pelo alimento. Quem assistir essa humilde pregação possa saber que só Jesus Cristo tem a verdade. As doutrinas dele é a verdade, a do homem é mentira. Ó Pai, fica conosco, nos dê um resto de mês abençoado, uma semana abençoada, aonde chegar essa humilde pregação, que esse irmão seja restaurado agora, a sua saúde, a sua força, a sua fé, a sua força para continuar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, te pedimos. Amém. Jesus.